Vi centenas de funcionários, muitos deles com quem trabalhei ao longo de 15 anos, todos reunidos do lado de fora do prédio e também pelos corredores internos, conversando em tom baixo e alguns criticando abertamente minha promoção. Alguns seguravam folhas com meu rosto riscado em caneta vermelha. "Ditadora Helena", dizia um deles. Outro trazia a frase: "Fraude sem qualificação". Os comentários iam ganhando força à medida que mais pessoas se aproximavam, vindas de diferentes andares. "Chega de tiranos! Chega de tiranos!" Com as mãos apoiadas no vidro, observei os rostos. Reconheci Juniper, da contabilidade, a quem ajudei a ser promovida no ano passado. Trevor, do marketing, cujo casamento eu havia prestigiado meses antes. Daniela, do RH, que chorou no meu escritório quando seu pai faleceu. Todos eles agora pedindo pela minha saída. O segurança bateu à minha porta. "Senhora, estão pedindo que a senhora desça para falar com eles. O movimento está crescendo." Meu nome é Helena Rodrigues. Tenho 38 anos e havia acabado de ser promovida a diretora de estratégia em uma das maiores empresas de consultoria do país. Esse deveria ser o momento mais marcante da minha carreira. Em vez disso, eu via colegas me tratarem como se eu fosse um problema a ser eliminado. Antes de continuar, você poderia dedicar alguns segundos para me dizer, nos comentários, de onde está acompanhando? Quero entender até onde essa história está chegando e quem se identifica com a sensação de ter tudo o que conquistou sendo questionado. E por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, porque o que aconteceu depois mudou completamente o rumo de todos os envolvidos. A reação começou na manhã seguinte ao anúncio da minha promoção. Cheguei às 7 horas, como de costume, mas em vez do estacionamento vazio, encontrei grupos de funcionários reunidos, cochichando e olhando de forma estranha, comentando entre si. Na hora do almoço, passou a circular internamente uma petição pedindo que o conselho revisse a decisão. Até o fim da semana, já havia um número significativo de assinaturas, muitas delas anônimas. O ponto é que eu não era alguém de fora colocado ali de repente. Eu estava naquela empresa desde os 23 anos, subindo de analista júnior até diretora sênior. Fui responsável pela equipe que conquistou nosso maior cliente até então, um contrato governamental no valor de 400 milhões de dólares. Também criei um programa de eficiência que economizou 60 milhões em custos operacionais. Eu mesma treinei metade das pessoas que agora questionavam minha permanência. Mas nada disso parecia importar, porque a pessoa que todos esperavam ver promovida era Garrett Whitman. Garrett havia sido preparado pelo antigo diretor de estratégia, carismático, bem relacionado e bastante limitado no desempenho. Durante anos, ele se apropriou de resultados de projetos em que pouco contribuiu. O que ele tinha e eu não era o pertencimento à velha estrutura que ainda dominava os níveis mais altos da empresa. Quando o conselho me escolheu, não foi apenas uma promoção que causou desconforto. O que incomodava era a ideia de que alguém como eu, uma mulher que não frequentava clubes exclusivos nem eventos sociais seletivos e que realmente fazia o próprio trabalho, pudesse ocupar aquele espaço. A situação atingiu um ponto crítico na 3ª semana. Eu estava revisando relatórios trimestrais quando meu assistente, Cameron, entrou na sala. Ele parecia tenso e segurava um e-mail impresso. "Isso foi enviado para toda a empresa", disse. O assunto era preocupações com a atual direção da liderança, assinado por Garrett Whitman e outros 47 funcionários seniores. O texto, cheio de termos corporativos que, na prática, dizia que eu não era adequada para o cargo e que minha forma de liderar prejudicava a cultura e o moral da equipe. Mas o trecho final foi o mais grave. Eles passaram a questionar não só minha competência, mas também minha ética, sugerindo que eu teria influenciado a decisão do conselho. Estavam me chamando de corrupta. Naquela tarde, eu tinha uma reunião com o conselho. Entrei esperando respaldo. Em vez disso, encontrei 12 homens e 2 mulheres evitando meu olhar. O presidente, Preston Blackwood, começou. "Helena, precisamos discutir a situação atual. A reação dos funcionários foi incomum." "A reação foi inadequada e pouco profissional", respondi. "Estão questionando uma decisão baseada em mérito."
No entanto, disse a conselheira Victoria Sterling, precisamos pensar na estabilidade da empresa. Isso já está impactando a produtividade e gerando questionamentos de clientes. Naquele momento, entendi. Estavam se preparando para me usar como solução fácil. Vocês estão me pedindo para sair? Perguntei. O silêncio se prolongou. Estamos pedindo que você avalie o que é melhor para a empresa, respondeu Preston. Levantei-me com calma. Preciso de tempo para pensar. Naquela noite, analisei os relatórios financeiros com atenção. O cenário era pior do que parecia. A empresa estava perdendo dinheiro rapidamente. Clientes importantes consideravam encerrar contratos. 3 projetos tinham ultrapassado o orçamento de forma significativa. Havia previsão de demissões em massa no próximo trimestre, atingindo pelo menos 25% da equipe. As mesmas pessoas que protestavam estavam em risco e nem sabiam. Também encontrei algo decisivo. 6 meses antes, eu havia apresentado um plano completo de reestruturação que poderia evitar esse cenário. O conselho rejeitou sem análise aprofundada, considerando ousado demais. Garrett esteve presente e foi um dos principais críticos. Foi então que decidi. Se queriam minha saída, eu atenderia, mas da minha maneira. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião geral. A informação se espalhou rapidamente. Às 10 horas, o auditório principal estava cheio, com grande parte dos funcionários presente ou acompanhando remotamente. O ambiente estava tenso, carregado de expectativa. Subi ao palco sob uma mistura de vaias e aplausos dispersos. Havia cartazes pedindo minha saída. Notei Garrett na primeira fila, com um sorriso confiante. Aproximei-me do microfone e esperei o silêncio. Vocês querem que eu saia? Perguntei. O auditório ficou quieto. Eu ouvi vocês, então vou fazer exatamente o que pediram. Alguns começaram a aplaudir. Esperei a reação diminuir. A partir de agora, vou delegar parte das operações diárias à liderança, enquanto conduzo uma revisão estratégica de 90 dias. Ao longo desse período, cerca de 15 equipes multifuncionais poderão ser formadas, reunindo profissionais de diferentes áreas para contribuir com análises em conjunto com a liderança. O ambiente mudou imediatamente. Os aplausos cessaram. Murmúrios confusos se espalharam pela multidão. Cada equipe teria 90 dias para desenvolver propostas voltadas à melhoria do desempenho da empresa, com foco em eficiência e sustentabilidade dos resultados. As contribuições mais relevantes seriam avaliadas pela liderança e poderiam influenciar decisões estratégicas e futuras movimentações internas. O auditório mergulhou em silêncio. Algumas informações são confidenciais, mas vocês terão acesso ao necessário para contribuir. O trabalho de vocês é lidar com problemas que ainda não estão totalmente visíveis. Olhei diretamente para Garrett. Você queria liderar esta empresa. Essa é a oportunidade de vocês, de todos vocês. Saí do palco em meio a um silêncio absoluto, deixando para trás uma sala cheia de pessoas que ainda não compreendiam completamente o que tinham acabado de enfrentar. Nos 3 meses seguintes, acompanhei de fora a desorganização tomar conta da empresa. Equipes surgiam e se desfaziam rapidamente. Discussões intensas aconteciam em reuniões. Pessoas que nunca haviam trabalhado juntas passaram a colaborar em projetos que mal compreendiam. Garrett, como era esperado, se colocou à frente da equipe Alpha, reunindo os 47 funcionários que assinaram o e-mail questionando minha liderança. Eles demonstravam confiança, eram comunicativos e estavam convencidos de que criariam a melhor estratégia. Eu recebia relatórios diários de Cameron, que continuou atuando como meu assistente durante esse período. As equipes enfrentavam dificuldades reais. A maioria não tinha uma visão clara da situação financeira da empresa. Estavam elaborando estratégias com base em dados incompletos, tratando tudo como um exercício teórico e não como uma questão de sobrevivência. Enquanto isso, usei esse período para me comunicar discretamente com nossos principais clientes, assegurando que a empresa permanecia estável, apesar das tensões internas. Trabalhei nos bastidores para evitar a perda de contratos importantes. Na prática, eu estava tentando evitar que a situação piorasse dentro de uma empresa que havia me afastado temporariamente. À medida que o prazo de 90 dias se aproximava,
ficou evidente que a maioria das equipes não teria sucesso. Suas propostas eram pouco viáveis, ou até agravariam os problemas existentes. No entanto, a equipe Alpha se destacava. Sob a liderança de Garrett, eles haviam construído algo realmente sólido. A proposta era ampla, criativa e, de fato, abordava muitos dos principais desafios da empresa. Incluía recomendações de reestruturação que ajudariam a preservar empregos e reduzir custos, novas fontes de receita com implementação viável e melhorias operacionais que poderiam gerar economia significativa ao longo do tempo. Era uma proposta excelente, exatamente o que a empresa precisava. E também era, essencialmente, a mesma estratégia que eu havia apresentado ao conselho 6 meses antes. O dia da apresentação chegou em uma sexta-feira de novembro. Toda a empresa se reuniu no auditório para acompanhar as apresentações. Eu estava sentada na última fileira, com um caderno nas mãos, em silêncio. 14 equipes apresentaram antes da equipe Alpha. Algumas propostas eram razoáveis, mas limitadas. A maioria era problemática e poderia comprometer ainda mais a situação da empresa. Então Garrett subiu ao palco. Confiante, carismático e convincente, ele apresentou a estratégia. O público acompanhava com atenção. Os membros do conselho faziam anotações e demonstravam aprovação. Ao final, ficou evidente que a equipe Alpha havia se destacado. Os aplausos foram intensos. As pessoas se levantaram, comemorando o desempenho de Garrett e sua equipe. Preston Blackwood se levantou e anunciou que a estratégia da equipe Alpha seria implementada e que Garrett seria promovido a diretor de estratégia. Foi nesse momento que me levantei. Os aplausos cessaram quando comecei a caminhar pelo corredor em direção ao palco. Todos os olhares se voltaram para mim. O som dos meus passos ecoava no auditório silencioso. Subi ao palco e me aproximei do microfone. Garrett se afastou levemente, visivelmente confuso e incomodado com a interrupção. Parabéns, eu disse, olhando diretamente para ele. Essa foi uma apresentação realmente excelente. Sua estratégia tem potencial para preservar milhares de empregos que poderiam ser impactados no próximo trimestre. Também poderá fazer com que a empresa volte a ser lucrativa ao longo dos próximos ciclos financeiros. Garrett sorriu, satisfeito. Obrigado, Helena. Fico feliz que você reconheça um bom trabalho. Peguei uma pasta da minha bolsa. Mas há algo que me chama a atenção. Como você chegou a essa estratégia com tanta precisão? Passamos 3 meses trabalhando nisso, ele respondeu. Analisamos todos os aspectos da empresa. Interessante. Abri a pasta e retirei um documento, porque essa é exatamente a mesma estratégia que apresentei ao conselho em 15 de maio deste ano. Conectei meu computador ao sistema de projeção e exibi a apresentação original na tela. A data estava visível. Em seguida, mostrei a resposta do conselho recusando a proposta. O ambiente mudou imediatamente. Todas as recomendações que você apresentou agora, eu já havia apresentado 6 meses antes. O plano de reestruturação é meu. As novas fontes de receita são minhas. As melhorias operacionais também são minhas. Até o cronograma de implementação segue o mesmo padrão. Garrett ficou pálido. Isso não faz sentido. Nós desenvolvemos isso. Avancei para o próximo slide, exibindo registros internos. Você teve acesso à minha apresentação por meio dos arquivos do conselho. Isso significa que ou utilizou esse material diretamente ou chegou às mesmas conclusões sem perceber que já existiam. O silêncio era total. Mas o que mais me chama a atenção é outra coisa. Avancei mais um slide. Quando apresentei essa estratégia 6 meses atrás, você estava presente naquela reunião, Garrett. E foi você quem afirmou que o plano era inviável e agressivo demais. Disse que eu não compreendia a realidade da empresa. Olhei para o público. Então existem 2 possibilidades. Ou aquela avaliação estava equivocada, ou a de agora está. De qualquer forma, a pessoa que desenvolveu essa estratégia esteve aqui o tempo todo. Fechei a apresentação e encarei a plateia. Vocês questionaram minha capacidade, mas a solução que agora consideram eficiente é exatamente aquela que apresentei anteriormente. A diferença é que, agora, ela foi apresentada por alguém em quem vocês se sentem mais confortáveis em confiar.
Voltei-me para Garrett. Você pode implementar essa estratégia com meu apoio. Terá reconhecimento pelos resultados. Mas sempre saberá de onde essa ideia realmente surgiu. O silêncio tomou conta do ambiente. Era possível sentir o peso de milhares de olhares me acompanhando. Caminhei em direção à saída, mas parei por um instante e me virei novamente. E só mais um detalhe. A reunião do conselho para discutir meu retorno definitivo ao cargo de diretora de estratégia está marcada para segunda-feira pela manhã. Espero ver todos vocês lá. Saí daquele auditório em completo silêncio, mas podia sentir o peso de milhares de olhares me acompanhando. O que aconteceu em seguida mudaria tudo. Não apenas para mim, mas para cada pessoa que exigiu minha remoção, porque a história que acabei de contar nem sequer é a verdadeira vingança. Aquilo foi apenas a preparação. A manhã de segunda-feira chegou mais rápido do que qualquer um esperava. Cheguei ao escritório às 6 horas, 2 horas antes da reunião do conselho. O prédio parecia diferente, mais silencioso, mais tenso. A notícia da revelação de sexta-feira havia se espalhado durante o fim de semana, e eu conseguia perceber a mudança no clima. No momento em que entrei pela porta da frente, Cameron estava me esperando com café e uma pilha de mensagens. Os telefones não pararam de tocar desde sexta-feira à tarde, disse ele. Repórteres, publicações do setor, recrutadores, todos querem entender o que está acontecendo aqui. Assenti, acomodando-me no meu escritório temporário. Alguma novidade do conselho? Preston ligou 3 vezes durante o fim de semana. Victoria Sterling enviou um e-mail pedindo uma reunião particular antes da sessão do conselho. Ele hesitou por um instante. Garrett entregou sua carta de demissão ontem à noite. Isso me surpreendeu. Eu esperava que ele tentasse reverter a situação de alguma forma. Interessante. Qual foi o motivo? Circunstâncias pessoais que exigem atenção imediata. Cameron me entregou a carta. Era extremamente breve. Li a carta de demissão de Garrett. 3 frases, sem explicações, com efeito imediato. Ele estava fugindo, em vez de enfrentar as consequências do que agora todos sabiam que ele havia feito. Mas a saída de Garrett não era a verdadeira história. O que as pessoas ainda não compreendiam era que tudo, os protestos, o desafio dos 90 dias, até mesmo o plágio de Garrett, havia levado a esse momento. E eu estava prestes a mostrar a todos a real dimensão da situação. A reunião do conselho estava marcada para as 9 horas. Às 8h30, entrei na sala de conferências e encontrei todos os 14 membros do conselho já sentados. O clima era completamente diferente da nossa última reunião. As mesmas pessoas que estavam prontas para me sacrificar 3 meses antes, agora me olhavam com algo próximo ao respeito. Preston se levantou quando entrei. Helena, devemos um pedido de desculpas a você. O que aconteceu na sexta-feira foi esclarecedor. Esclarecedor é uma palavra adequada, respondi, sentando-me na outra ponta da mesa. Embora eu prefira dizer previsível. Victoria Sterling se inclinou para a frente. Queremos reintegrá-la formalmente ao cargo de diretora de estratégia, com efeito imediato, com um aumento salarial de 20% e maior autonomia operacional, alinhada às diretrizes do conselho. Abri minha pasta e retirei um documento. Antes de discutirmos minha reintegração, há algumas coisas que vocês precisam saber sobre o que realmente aconteceu durante meus 90 dias de ausência. Coloquei o primeiro documento sobre a mesa. Trata-se de uma carta de intenções assinada pela Meridian Global Consulting. Reconheci imediatamente. Era um dos nomes mais relevantes entre nossos concorrentes. Eles me abordaram na segunda semana da minha ausência com uma proposta para eu assumir o cargo de diretora executiva. A sala ficou em silêncio absoluto. O salário era o triplo do que recebo aqui. Pacote completo de ações e liberdade para montar minha própria equipe. Coloquei outro documento sobre a mesa. Esta é a carta de oferta formal deles, datada de 6 semanas atrás. O rosto de Preston perdeu a cor. Helena, se você estiver pensando em sair... Não estou apenas pensando nisso, interrompi. Recebi a proposta e estou avaliando, considerando minhas obrigações contratuais.
O silêncio foi imediato. Minha possível data de início é 15 de janeiro, o que dá à empresa cerca de 8 semanas para implementar a estratégia que pode evitar a falência. Victoria me encarava como se eu tivesse dito algo incompreensível. Mas você desenvolveu essa estratégia. Não pode simplesmente sair e nos deixar executá-la sem você. Sorri pela primeira vez em meses. Na verdade, posso, porque a estratégia agora pertence à equipe Alpha. Lembra? Garrett e seus 47 colegas são os criadores oficiais do plano que pode salvar esta empresa. Eles recebem todo o crédito, toda a responsabilidade e toda a prestação de contas para que isso funcione. Coloquei um terceiro documento sobre a mesa. Este é o cronograma detalhado de implementação do plano de reestruturação. Ele exige acompanhamento constante, decisões diárias e um conhecimento profundo de cada etapa. Um nível de supervisão que normalmente só é possível para quem participou diretamente da criação da estratégia. Preston começava a compreender, mas Garrett se demitiu. Sim, ele se demitiu. Isso deixa os 46 membros restantes da equipe responsáveis por executar um plano que não criaram, dentro de uma empresa que passaram 3 meses criticando, enquanto tentavam resolver problemas que ainda não entendem completamente. Levantei-me e fui até a janela com vista para o andar principal. Lá embaixo, vi os funcionários chegando para trabalhar, muitos ainda processando o que havia acontecido na sexta-feira. Há algo que vocês ainda não sabem, continuei, voltando-me para a mesa. Durante meus 90 dias de ausência, eu não fiquei parada. Trabalhei 18 horas por dia conduzindo a análise mais completa das operações desta empresa já feita. Coloquei uma pasta espessa sobre a mesa. Ela contém perfis detalhados de funcionários, com base em avaliações de desempenho, indicadores de produtividade e contribuições para os resultados da empresa nos últimos 3 anos. Victoria abriu a pasta e começou a ler. Sua expressão mudou imediatamente. O que vocês vão perceber, eu disse, é que muitos dos que se posicionaram contra minha promoção fazem parte dos grupos com menor desempenho da empresa. São pessoas que, ao longo do tempo, apresentaram menor adaptação às mudanças e desempenho abaixo do esperado em determinados indicadores operacionais. Voltei ao meu lugar. O plano de reestruturação que vocês aprovaram prevê a eliminação de aproximadamente 40% dos cargos redundantes. Cargos identificados como redundantes com base em critérios de desempenho e necessidade operacional. A compreensão foi imediata. Quer dizer, Preston começou. Quer dizer que eles contribuíram para uma estratégia que inclui decisões difíceis de reestruturação. A estratégia que estão apoiando resultará na saída de muitos deles. Não por vingança, mas porque a empresa não pode mais sustentar funções que não agregam valor real. Peguei outro documento. Esta é a lista de funcionários que serão mantidos na nova estrutura. Em grande parte, são pessoas que permaneceram focadas no trabalho, em vez de se envolverem na política interna da empresa. Victoria ainda analisava os dados. Alguns desses números são impressionantes. Como isso não foi identificado antes? Porque ninguém quis enfrentar o trabalho difícil de medir desempenho de forma objetiva. Era mais confortável manter tudo como estava do que tomar decisões complexas sobre quem realmente gerava resultado. Sentei-me novamente. Mas há mais. O desafio dos 90 dias não era apenas sobre criar uma estratégia. Também serviu para identificar lideranças naturais, pensamento crítico e capacidade de adaptação. Apresentei o último documento. Esta é minha recomendação para a nova estrutura organizacional. As pessoas que devem ser promovidas para ocupar as posições que serão abertas. Preston pegou a lista e arregalou os olhos. A maioria são funcionários de nível júnior e intermediário. Exatamente. Pessoas que vinham entregando resultados consistentes sem reconhecimento. Pessoas que participaram do desafio porque queriam contribuir de verdade. Não porque precisavam provar algo sobre mim. Olhei ao redor da mesa e vi 14 rostos que finalmente começavam a compreender a real dimensão do que havia acontecido. Então, aqui está a escolha de vocês, eu disse. Vocês podem implementar a estratégia que a equipe Alpha desenvolveu, ou melhor, que a equipe Alpha reproduziu a partir do que eu criei.
e lidar com as consequências de reestruturar uma empresa sem a pessoa que realmente entende como esse plano funciona. Ou deixei a frase suspensa no ar por alguns segundos. Ou podem me apresentar uma proposta suficientemente convincente para me fazer reconsiderar a decisão de sair. A negociação se estendeu por 4 horas. Quando finalmente chegamos a um acordo, eu havia sido promovida a diretora executiva, com um salário equivalente ao dobro do anterior, maior autonomia operacional, alinhada às diretrizes do conselho, e um pacote de ações que mudaria completamente meu futuro financeiro. Mas o dinheiro não era o ponto central. O que realmente importava era ter a autoridade necessária para conduzir a empresa da forma como ela precisava ser conduzida. O anúncio foi feito naquela mesma tarde. Helena Rodrigues agora era a diretora executiva, com efeito imediato. O plano de reestruturação seria implementado ao longo das próximas 8 semanas, com todas as decisões relacionadas a pessoal sendo conduzidas pela nova CEO. A reação foi imediata e previsível. As mesmas pessoas que haviam protestado contra minha promoção ao cargo de diretora de estratégia agora demonstravam preocupação diante da minha ascensão ao nível mais alto da empresa. Mas desta vez, não havia base para contestação. Afinal, haviam apoiado a estratégia que tornou tudo aquilo possível. Ao longo do mês seguinte, implementei de forma estruturada o plano que transformaria a empresa. 43% da força de trabalho foi reduzida, exatamente como indicava a análise. Entre os funcionários ligados à petição interna, apenas uma parcela menor permaneceu. O que tornou tudo ainda mais contundente foi o fato de que cada desligamento foi fundamentado em critérios objetivos de desempenho e necessidade estratégica. Não houve favorecimento, nem retaliação pessoal, nem decisões injustas. Apenas escolhas empresariais baseadas no plano de reestruturação que os próprios envolvidos haviam apoiado. Juniper, da contabilidade, que carregava aquele cartaz com a frase "Ditadora Helena", foi desligada porque sua função se tornou redundante dentro do novo modelo operacional. Trevor, do marketing, que havia questionado publicamente minhas qualificações, também foi desligado devido à consolidação do departamento. Daniela, do setor de recursos humanos, que havia participado ativamente da petição, perdeu o cargo porque a nova estrutura demandava menos posições administrativas. Cada um deles recebeu o comunicado acompanhado de uma explicação clara de que seus cargos estavam sendo encerrados, como parte da estratégia abrangente de reestruturação desenvolvida pela equipe Alfa. A mesma estratégia que apoiaram. A mesma estratégia que exigiram que fosse colocada em prática. A ironia era evidente e, acima de tudo, plenamente justificável dentro das normas. Enquanto isso, as pessoas que me apoiaram ou que simplesmente mantiveram o foco no trabalho em vez de se envolverem na política interna da empresa, passaram a se destacar dentro da nova estrutura. Muitas receberam promoções e reajustes salariais. A produtividade da empresa aumentou 30% em 6 semanas. Mas o movimento mais estratégico aconteceu quando a imprensa especializada em negócios começou a destacar nossa transformação. Diversas matérias passaram a elogiar a abordagem inovadora de reestruturação que evitou o colapso da empresa. Os membros remanescentes da equipe Alfa foram entrevistados e tiveram que assumir o protagonismo de um plano que não haviam criado, enquanto assistiam antigos colegas perderem seus empregos em decorrência dessa mesma estratégia. Os resultados financeiros passaram a falar por si. Ao longo dos meses seguintes, a empresa começou a recuperar sua lucratividade. Em paralelo, o valor das ações apresentou uma recuperação significativa. Analistas do setor passaram a considerar aquele caso como uma das transformações corporativas mais marcantes dos últimos tempos. E durante todo esse período, jamais mencionei os protestos, as petições ou as pessoas que haviam questionado minha capacidade. Não foi necessário. Os resultados foram mais claros do que qualquer explicação. 6 meses após assumir o cargo de CEO, fui convidada para palestrar na Conferência Nacional de Liderança Empresarial. O tema era transformação de crises em oportunidades. Enquanto estava no palco, observando uma plateia formada por executivos de todo o país, refleti sobre tudo o que havia me levado até ali. Os protestos que tentaram me enfraquecer acabaram criando a oportunidade ideal para demonstrar minha capacidade.
As pessoas que questionaram minha liderança acabaram me dando espaço para reestruturar a empresa exatamente como eu sempre acreditei que deveria ser feito. A estratégia que foi apropriada por outros se tornou a base do meu maior resultado profissional. Eu havia conseguido transformar um cenário adverso em uma oportunidade estratégica. E tudo isso aconteceu porque eles agiram por conta própria, acreditando que estavam no controle da situação. A maior forma de resposta não é atacar diretamente. É observar quando os outros se colocam em posições frágeis por conta das próprias escolhas. Ao concluir minha fala naquele dia, recebendo aplausos de uma plateia numerosa de líderes empresariais, percebi que, às vezes, a vida tem um jeito curioso de resolver as coisas. Às vezes, você recebe exatamente aquilo de que precisa, mesmo que inicialmente pareça o contrário. Um grande grupo de pessoas se posicionou contra minha promoção, defendendo que eu fosse retirada de uma posição de autoridade. No fim, esse movimento contribuiu para que eu chegasse ao cargo mais alto da empresa, com mais influência do que eu imaginava alcançar. Eles alcançaram o que buscavam. E eu também. Olhando para trás agora, posso afirmar com sinceridade que aquele movimento interno acabou sendo um dos fatores mais importantes da minha trajetória profissional. Eles me levaram a demonstrar meu valor de uma forma que uma promoção comum jamais exigiria. Eles criaram a oportunidade para que eu demonstrasse não apenas competência técnica, mas também visão estratégica, capacidade de liderança e resiliência diante de pressão. O mais relevante é que me ensinaram algo essencial. Nem sempre vale a pena tentar convencer quem já decidiu não enxergar seu valor. Em muitos casos, a melhor resposta é manter o foco e permitir que as próprias ações dessas pessoas levem às consequências naturais. Se você chegou até aqui, entenda que essa história vai além do ambiente corporativo. Ela mostra o que acontece quando julgamentos e suposições se sobrepõem aos fatos e ao mérito. Mostra o custo de tentar derrubar alguém que construiu sua trajetória com esforço. Mas também mostra o impacto da disciplina, da estratégia e da capacidade de seguir em frente mesmo diante de resistência. Se você está enfrentando um cenário parecido, com pessoas que duvidam do seu lugar ou da sua capacidade, lembre-se disso. Às vezes, a melhor resposta é alcançar resultados tão consistentes que as críticas simplesmente deixam de importar. A história mostra que competência sem posicionamento pode ser ignorada, mas quando estratégia e oportunidade se encontram, até a rejeição pode se transformar em poder. Helena não venceu apenas pela capacidade técnica, mas pela leitura precisa do cenário e pela forma como utilizou o momento certo para agir. Em ambientes competitivos, não basta ser bom, é necessário entender como e quando agir. Muitas vezes, o reconhecimento não vem da tentativa de convencer, mas da capacidade de entregar resultados quando ninguém espera. A verdadeira virada acontece quando a pessoa deixa de reagir ao ambiente e passa a estruturar o jogo ao seu favor, mesmo que isso envolva decisões difíceis e desconfortáveis. A reflexão que fica é que nem toda oposição é um obstáculo real. Em muitos casos, ela funciona como um filtro que separa quem está preparado de quem apenas ocupa espaço. A história também levanta uma questão importante sobre percepção. Quantas vezes julgamos alguém sem entender o contexto completo? E mais, quantas vezes criamos situações que acabam voltando contra nós mesmos? Existe uma diferença clara entre estar certo e estar preparado. Helena não tentou provar que estava certa o tempo todo. Ela esperou o momento em que os resultados falariam por ela. E isso muda completamente o jogo. Agora me diz, você acredita que Helena agiu com justiça ao aplicar a estratégia mesmo sabendo quem seria impactado? Você já passou por uma situação onde sabia que tinha capacidade, mas não tinha reconhecimento? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história fez sentido para você, e se já viveu algo parecido, considere apoiar este conteúdo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que desafios podem ser o início de algo maior. E se quiser,
Conte sua experiência. Histórias de superação mostram, na prática, até onde alguém pode chegar quando decide não recuar. Porque, no fim, muitas vezes quem tenta limitar você acaba apenas evidenciando o potencial que ainda não foi totalmente explorado.